Vitória Deus dará a mim, eu sei. Repita comigo. Vitória dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Mais uma vez, cante com o seu coração. Vitória a Deus, mim, eu sei. Aleluia, diga. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, quem está alegre com Jesus, diga amém. Aleluia, eu não ouvi, quem está triste com Jesus, diga amém. Opa, amém, eu creio que ninguém está triste não, está alegre, né, irmãos? Onde estão de novo então aí, para você redimir então do seu amém, ao contrário. Amém, quem está alegre com Jesus, diga amém bem alto agora. Aleluia, olha, irmãos, Deus está neste lugar. Às vezes nós ficamos um bocadinho tristes quando o pastor, né, a pastora não está presente. Com certeza a gente ama, né, os nossos pastores e com certeza, né, a gente fica assim, poxa, não está aqui com a gente hoje, né? Mas eu creio que aonde quer que eles estejam lá, estão neste momento ligados em espírito de oração, né, pedindo a Deus por esse trabalho, pedindo a Deus pela minha, pela sua vida. E nessa noite não é diferente, irmãos. Deus está neste lugar. E quando Deus está presente neste lugar, irmão, você pode glorificar o Senhor, porque a sua presença, ela é clara em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, vamos ler o texto bíblico, o texto ao qual nós iremos pregar nesta noite, aleluia, que se conta em 1 Samuel, no capítulo 7. Samuel, no capítulo 7, amém? 1 Samuel ali no Velho Testamento. Glória a Deus. 1 Samuel no capítulo 7. Aleluia. Acharam aí, povo de Deus? Glória a Deus. Do versículo 7 aí em diante, 1 Samuel no capítulo 7, no versículo 7 em diante, amém? Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vou ler assim, acharam, amém? Diz assim, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 até o versículo 12. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Versículo 12, versículo chave da pregação.
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebeneze, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria pegar nesta noite, aleluia, essa palavra, essa mensagem. E agora quando nós pregamos aqui, nós ali, né, o irmão ali da internet informou que tem que dar ali o texto bíblico, onde que está a mensagem, né, para ficar mais rápido e agilizar até quem está na internet abrir a Bíblia também e acompanhar junto conosco o texto. E eu falava assim: Senhor, eu estou dando texto aqui, Senhor, mas eu não sei se o Senhor vai me dar a mensagem logo lá mais na frente. Eu não sei se vai ser essa mensagem que eu irei estar pregando, Senhor. E o Senhor ali confirmou quando a irmã, aleluia, ali trouxe aquela mensagem no Salmo de número 124. Depois nós vamos falar um cadinho a mais, tá, irmã? Permite, vamos falar um cadinho a mais desse salmo maravilhoso. E quando a irmã leu esse Salmo 124, o Senhor confirmaram no meu coração: aí, meu servo, essa é a mensagem. É isso que eu quero que eu fale com a igreja, amém? Olha, meu irmão, Deus tem algo importante para você nesta noite. Deus já está realizando, aleluia, desde o começo do culto, aleluia. Desde quando ali nós vimos ali o servo do Senhor ali, né, irmão Adriano ali, já decretando vitória, decretando nas nossas vidas, né, as bênçãos de Deus, aleluia, e nós tomamos posse, mas Deus quer fechar com chave de ouro. Ouvimos mensagens maravilhosas, irmão Edgar ali trazendo, falando algo maravilhoso, irmãos, né? Poderia cantar com a voz maravilhosa que Deus deu a ele, Papai do Céu deu, mas Papai do Céu fala assim: não, fala isso aqui. E ele vai obediente e fala, né? A irmã também podia ter cantado e foi lá ler um texto maravilhoso, e depois nós iremos comentar um cadinho para frente. Mas é assim que Deus faz. Meu irmão, já não é mais o seu querer que tem que se impor, já não é mais a sua vontade que tem que impor, mas é a vontade de Deus nas nossas vidas que tem que ser prevalecida. E nesta noite sou um profeta de Deus, aleluia, mas eu digo que o meu ouvido é o primeiro que ouve a palavra, porque está aqui na frente, aqui perto da minha boca, e o primeiro ouvido que ouve é o meu, aleluia, mas o Senhor é maravilhoso, é uma palavra graciosa, aleluia. Devemos, irmãos, nesta noite garantir que as vitórias que Deus nos dá jamais serão esquecidas. Deu para você entender aí? Agora deixa esse criancinho de lado, vamos ver aqui, ó. Devemos garantir que as vitórias que Deus nos dá jamais serão esquecidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite Deus quer fazer que você não se esqueça jamais da vitória que um dia Ele te concedeu, da vitória, aleluia, que um dia Ele te deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você nesta noite está sentado aí neste banco, é vitória Deus que deu para você nesta noite, de não estar no hospital, de não estar num baile, de não estar na perdição, mas Deus te trouxe aqui, é uma vitória que você recebeu dele nessa noite. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Você cantou esse hino? Aleluia, receba então a vitória. Aleluia, é andando na luz do Senhor Jesus, é confiando na palavra do Senhor. Você poderia estar bem em casa: ah não, pastor não vai, a pastora não vai, eu não vou. Mas você veio aqui, deu um tapa em Satanás, e nesta noite você veio adorar o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, que está presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você repetisse assim comigo, assim, ó: até aqui nos ajudou o Senhor. Fácil, né? Então vamos lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas só que você vai acrescentar agora nesse versículo aí uma coisinha aí, e é importante. Você vai dizer assim, ó: até aqui nos ajudou o Senhor, e nós não vamos nos esquecer jamais. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palma para o Senhor Jesus, aleluia. Ele te deu vitória, meu irmão, aleluia. Ele te deu vitória, igreja, aleluia. Ele te deu vitória, meu irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vimos nesse texto maravilhoso que no versículo 12 diz a palavra de Deus que então tomou Samuel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele pôs aonde? Entre Mispa e Sem. E chamou o seu nome Ebeneze. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção. Você entendeu o que ele fez aí direitinho? Você entendeu ali o que Samuel fez? Eu não vou te contar da guerra daquele dia,
Mas eu vou te contar que foi uma maravilha, que Deus derrotou os filisteus, que Deus deu vitória ao povo de Israel. E Deus nesta noite, Ele quer conceder vitória para você, igreja. Deus nesta noite, Ele quer conceder vitória para você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E pôs aquela pedra. E eu quero dar 3 significados a esta pedra. O primeiro significado que eu quero apresentar à igreja é que aquela pedra era um marco de vitória. Pode repetir comigo? Marco de vitória. Aleluia. Marco de vitória? Marco de vitória. Marco de vitória é como um título, né, irmãos? Que você ganha, algo que você ganha e não se esquece, né? Eu lembro que antigamente, eu quando era mais novo, eu jogando no SESI, eu ganhei o torneio de futebol de salão, né? Eu era goleiro, tá, irmão? Agora não sou mais ali, mas né, ali eu agarrava. E ali eu ganhei o torneio, né? E hoje a gente vê ainda, uma medalha, torneio de futebol de salão, né? E nós estamos ali competindo. E hoje a gente vê, né? Poxa, você, né, disputou um torneio de futebol de salão. E é mérito, né? Hoje você tem a sua carteira de motorista, né? A minha está aqui, né? E hoje eu falo assim, graças a Deus, Senhor, que eu tenho a carteira de motorista aqui, ó. Tá aqui, né, varão? Aí, ó. A e B, né? A, B. Ô, que bênção, né, irmãos? Né? Quanta gente a gente pensa, será que a gente vai conseguir tirar uma carteira de motorista, fazer? Né? Quem está tirando carteira aí? Tem alguém tirando carteira aí? Recebe em nome do Senhor Jesus aí, né? Vai passar em nome de Jesus aí. Né? Os dois aí vão pegar essas carteiras na mão em nome de Jesus. Aleluia. Então é um mérito, né? É um marco de vitória. Opa, aqui está a minha carteira. Opa, aqui está meu diploma da faculdade. Quem está fazendo faculdade aí? Aleluia. Tem alguém fazendo faculdade aí? Aleluia. Mas Deus vai dar diploma aí de faculdade aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vai olhar aqui, ó. Eu sou. Aleluia. Eu sou advogado porque eu estudei. Aqui, ó. Olha o meu marco de vitória aqui. Olha o meu diploma aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquilo foi um marco de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois, irmãos, que Samuel, aleluia, ele pegou e levantou aquela pedra. Todas as vezes as pessoas passavam por aquele lugar. Olha, entende o mistério de Deus nessa noite para você na sua vida. Entenda aí. Todas as vezes que as pessoas passavam, irmão, por aquele lugar, aleluia, e ao olhar para aquele marco, né? Aquele marco de vitória, as pessoas olhavam para aquela pedra. Ali que Samuel botou ali, louvado seja o nome do Senhor, escolheu uma pedra e colocou entre Mispa e Sem. E todas as vezes que as pessoas passavam por ali, aleluia, olhavam para aquele lugar, lembravam que foi ali que os filisteus foram definitivamente derrotados, aleluia, nos tempos de Samuel, aleluia, foi ali que Deus deu a vitória. Olha a pedra ali foi o marco de vitória que Deus deu. Olha aquela pedra ali que Samuel colocou ali, sabe o que é aquilo ali? Que Deus deu vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Impactou, foi marco de vitória, meu irmão. Mas hoje tem crente ingrato, tem crente que não agradece ao Senhor pelas vitórias recebidas da mão do Senhor. Irmão, né? Tem cristãos que esqueceram dos marcos de vitória que Deus te deu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, Romanos capítulo 11, verso 29, a palavra de Deus diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Entendeu? Vou ler de novo para vocês. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, quando Deus te chamou, Deus te vocacionou, Ele te deu vitória. E Deus não se arrependeu de um dia ter escolhido você, aleluia, para a vitória. Um dia Deus escolheu você para ser um vencedor em Cristo Jesus. Pode glorificar o Senhor, igreja. Você está na casa de Deus, diz glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vitória recebida das tuas mãos. Mas tem crente na igreja, igual aquele pássaro lá, igual aquela ave. Estou fraco, e estou fraco. Né? Como é que é o nome? Aquela galinha da Angola, né? Galinha da Angola. Estou fraco. Tem crente na igreja, igual galinha da Angola. Estou fraco. Aleluia. Diga ao fraco que você é forte. Aleluia. Amém. Seja forte. Aleluia. Amém.
Cristo está contigo, amém? Cristo está na frente, aleluia. Quando Ele te deu um dom, quando Ele te vocacionou, aleluia, quando Ele vocacionou os amados aqui, aleluia, Deus não se arrependeu. Quando Deus te chamou, Ele não se arrependeu. Ele te chamou porque você é capaz. Ele te chamou para você lembrar um dia, Deus me deu vitória. Um dia eu andava nas garras de Satanás. Eu andava triste. Eu andava perdido. Eu andava morto em pecados, ofensas e delitos. Mas Cristo fez um marco na minha vida de vitória. Hoje eu posso agradecer a Deus. Hoje eu não me embriago com vinho, com álcool, mas hoje eu me embriago com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu sou um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Salva de palma para o Senhor Jesus Cristo. Você é cheio de Deus. Aleluia, nós somos cheios de Deus. Deus, Ele não se arrepende da bênção que Ele nos dá. Irmãos, Deus não se arrepende da bênção que Ele te dá. Às vezes você arrepende da bênção, né? Eu tenho um golzinho quadrado, ano 88. Glória a Deus. Peguei aquela palavra do irmão aí, limousine aí. Amém. Um golzinho quadrado, ano 88. Velhinho, né? Eu sou mais velho ainda que o carro ainda. Ô Jesus, né? E tô com aquele golzinho quadrado. E ele já bateu umas 2, 3 vezes ali, né? E por último agora, irmãos, o carro estava lá em frente à minha casa. Aleluia. O carro estava em frente à minha casa. Veio um rapaz ensinando o outro de carro e bateu no meu carro parado. Bateu no golzinho quadrado, quebrou a lanterna, amassou, está ali quebrado ali. Mas Deus vai dar vitória. Está dando vitória, meu menino vai consertar. Poderia eu ter falado assim, Senhor, aí ó Senhor, né? Olha só que coisa séria, Senhor. O carro que o Senhor me deu todo quebrado aí, batido. Aleluia. Poderia eu falar? Poderia, né? Ah, Senhor, eu quero um carro novo, não quero mais esse carro velho, não. Olha aí, todo batido. Aleluia. Mas eu não esqueço das vitórias que o carrinho me deu. Eu não esqueço que às vezes eu levava meu filho doentado lá no hospital infantil. Eu não esqueço quando a minha mulher estava grávida, não poderia andar direito, eu ia para a igreja, levando ela na igreja, com um carrinho quebrado. Aleluia, glorifica o Senhor. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Não se esqueça jamais da vitória que Deus te deu. Não esqueça, meu irmão, jamais daquilo que Deus te deu um dia, do escape, da vitória, aleluia, que Deus te deu. Ah, mas Deus não me ajuda, Deus não está comigo, Deus não me ouve, Deus não... Quantas vezes, né? Estou fraco. Né? Quantas vezes, aleluia, irmão, chega de queixar. Se Deus quiser, eu com aquele golzinho, eu vou reformar ele, fico com ele e dou glória a Deus. Aleluia, se Deus quiser me dar um zerinho, também vou dar glória a Deus. Aleluia, porque Deus faz desse jeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a vitória ainda não chegou, não desista não. A vitória não chegou, não desista não. Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente Deus. O Deus da sua vida, o Deus galardoador, o Deus que te dá a vitória, o Deus que enche, aleluia, a sua vida de bênção, o Deus que prospera no teu lar, o Deus que aumenta o gás da sua botija, o Deus que aumenta, aleluia, a farinha da sua panela, que aumenta o azeite da sua botija. Esse é o Deus que você serve. Aleluia, as palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus. É marco de vitória, meu irmão. É marco de vitória que Deus te deu. Aleluia. Primeiro significado foi esse aí, o marco de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, Senhor, o marco de vitória. Mas eu quero colocar um segundo significado. Você coloca assim comigo, altar de gratidão. Aquela pedra era um altar de gratidão. Vamos falar comigo? Aquela pedra era um altar de gratidão. A primeira foi o quê? Marco de vitória. Aleluia. Agora também ela ali também significa, né? Vamos dizer que ela é um altar de gratidão. Gratidão. Aleluia. Maravilhoso o nome do Senhor Jesus. Volta para a cena lá. Vamos voltar? Feche seus olhos, de olhos abertos mesmo. Volta para a cena. Agora aquele povo passa lá. E ao passar naquele lugar que Samuel colocou aquela pedra. Aleluia. Quando Samuel, aleluia, levantou aquela pedra e colocou aquela pedra ali. Agora o povo, aleluia, passa para aquele lugar.
as pessoas também passando ali lembram, aleluia, que foi Deus que expulsou os filisteus com seus raios e trovões. Aleluia, olha essa pedra aí, aleluia, eu sou grato a Deus, sabe por quê? Aleluia, nos livrou das mãos dos filisteus, aleluia, Deus destruiu de maneira a qual eu não sabia, não pensava como ia deter os filisteus, mas Deus mandou raios e trovões e deteram, aleluia, o povo filisteu. Meu irmão, eu não quero saber de onde que vai vir a sua vitória, eu não sei qual jeito que Deus vai fazer, mas Ele vai te conceder vitória, Ele vai te conceder vitória, Ele é o Deus que está nesta noite presente neste lugar. Por que então se abates, ó sua alma? Por que minha alma se abate? Por que triste estou? Por que eu entro com cara de velório na casa do Senhor? Diz o Espírito Santo de Deus, por que você entra, meu irmão, de cabeça baixa neste lugar? Por que você olha ali escolhendo pessoas para dar a paz do Senhor? Por quê? Não foi em vão não, irmãos, o que o irmão falou ali foi de Deus. E Deus continua falando, está tocando essa tecla aí. Amém. Se tiver alguém no nosso meio, se conserta com o Papai do Céu e dá um abraço naquele irmão que você não falava, dá um abraço naquele irmão que você cortava o caminho dele, dá um abraço porque ele vai morar no céu com você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era um altar de gratidão. Nós somos gratos a Deus. Olha só, versículo 13, 1 Samuel 7. Assim os filisteus foram abatidos e por alguns dias não vieram aos termos de Israel. É isso aí que está escrito aí, gente? Foi isso aí? Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais. Está aí, versículo 13. Nunca mais. Aleluia. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia! Nunca mais você vai comer ali o manjar de Satanás. Nunca mais você vai ser peteca de Satanás. Nunca mais, aleluia, você vai viver abatido, porque Cristo está ao seu lado. No mundo tereis aflição. Amém. Deus falou. No mundo não vai ser um mar de rosa, não. Ser cristão não é mar de rosa, não. Deus sabe a dificuldade, aleluia, que eu pude estar aqui nesta noite, mas eu venci barreira para estar aqui nesta noite. Aleluia, Deus não escolheu você para viver uma vida de maré mansa, não. Mas diz assim, olha, no mundo tereis aflição. Ih, irmão Dene, aflição. No mundo tereis aflição, pegou. Não, mas diz assim, mas tende bom ânimo. Tem bom ânimo, amém. Eu estou sofrendo aqui, mas a vitória que Deus tem para me dar é maior. Eu estou sofrendo aqui, mas aquilo que Deus tem para a minha vida é muito maior, porque aqui está um verdadeiro altar de gratidão. E se você tem um altar de gratidão, aleluia, dê uma salva de palma para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você é grato a Deus, meu irmão. Você é grato a Deus, minha irmã. Aleluia, seja grato ao Senhor Jesus. Seja grato a Deus. Porque você foi comprado. Não foi com prata, com ouro, com dólar, com real, mas foi com precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Vou marcar aqui 1 Samuel 7. Maravilhoso. Vou marcar aqui para não... Mas aí a irmã, qual o nome da irmã? Cristiane, teve a oportunidade. E eu estava assim, Senhor, lutando com o Senhor, é isso mesmo que você vai pregar? É isso mesmo que eu vou pregar? Hein, pastor? Estava assim falando, é isso mesmo, Deus, que eu vou pregar? Né? Tinha que adiantar lá o texto lá para o varão. E eu fiquei, Senhor, se não for isso, se tu mudar na hora. Eu ia lá correndo para ele, ó, Deus mudou. Aleluia, Deus mudou. Amém. É porque Deus quis o 124. Salmo 124 que a irmã leu ali. Se para você na primeira vez passou desapercebido, é a chance de Deus te mostrar de novo o que Ele quer com você aí. Ó. Salmo 24. 124, isso aí. Só Deus pode livrar o seu povo. É só Deus que pode livrar o seu povo. Não é sua conta bancária que vai te salvar. Não é seu bom emprego que vai te salvar.
Aleluia. Não é porque você é bonito que vai se salvar. Só Deus pode salvar o seu povo. Fim de papo. Só Deus pode salvar. Ou seja, só Deus pode te dar a vitória. Aleluia. Vários caminhos dão a venda, né? Vários caminhos dão a venda. Mas só um caminho leva a Jesus. Aleluia. Aleluia. Só um caminho leva a Deus. Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, ó, no 124. Aleluia. Olha aqui, altar de gratidão. Olha aqui, altar de gratidão. Olha, altar de gratidão. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor, aleluia, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aleluia, eles então não teriam, aleluia, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, sabendo, irmãos, que a vitória não é fácil não, sabendo, se não for Deus livrar, eles iam vir com unhas e dentes. Quando Deus não está na frente, irmãos, Ele vem querendo te destruir, o diabo. Mas, Deus está na frente. Ele é o general de guerra, aleluia. Ele está à frente da batalha, aleluia. Milita com Deus, você vai ser vencedor, aleluia. Batalhe com Deus, bota Deus na frente, meu irmão. Bota o general de guerra na frente, você vai receber vitória. Se não fosse Deus, nós sabíamos que a luta ia ser difícil. Se não fosse Deus, eu sabia que a vitória ia ser difícil, mas Deus está na frente. Não importa o tamanho do seu problema, Deus está na frente, aleluia. Deus está na frente, aleluia. Deus vai te dar vitória. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, aleluia, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro, meu irmão, está no Senhor. A sua vitória está no Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Está entendendo que Deus trouxe você nesta noite aqui? Está entendendo porque você venceu barreira? Está entendendo porque você não ficou em casa? Está entendendo porque Deus te trouxe aqui? Porque Ele está te dando vitória nesta noite. Aleluia. Ele está te dando vitória em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um marco de vitória. A pedra significou um altar de gratidão. E por último, encerrando, a pedra era um trampolim de fé. Diga comigo, trampolim de fé. Primeiro, marco da vitória. Segundo, altar de gratidão. Terceiro, trampolim de fé. Irmãos, aquele povo, ao olhar para aquela pedra que Samuel colocou ali, Ebenezer, amém? Quando colocou aquela pedra, ao olhar aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, aquela pedra, o povo de Israel podia crer que o Deus que havia livrado os inimigos nos dias de Samuel, podia também livrá-lo em seus dias. Está entendendo aí, irmão? Dá glória a Deus. Está entendendo? Não, vou desenrolar um mistério para você então. É o trampolim da fé. Agora pessoas passam por aquele lugar. Já passou Samuel, já passou vários profetas, mas a pedra está ali. Aleluia. A pedra também significa Cristo. Ele é o coluna, ele é firmeza. A pedra é Cristo. E a pedra estava ali. E a pedra é marco de vitória. A pedra, aleluia, é altar, aleluia, de gratidão. Mas ali a pedra é um trampolim da fé. Trampolim. Estende-se na piscina, trampolim, pum, pum, pula e pum, mergulha. A pedra é um trampolim da fé. Aquele povo passava ali agora, voltando na história. Olha essa pedra aqui, é essa? Essa pedra aí? Essa pedra que Samuel edificou. Foi essa pedra aqui que Samuel edificou. Foi essa? Foi. Essa pedra aí que Deus deu vitória no passado para Samuel, deu vitória para o povo de Israel. Foi mesmo? Foi. Essa pedra aqui, ó, que ele edificou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Podia ter ajudou o povo do passado, agora que se vira. Não.
Foi o trampolim da fé para eles. Olha, se ajudou o povo lá com Samuel, vai ajudar nós também daqui para frente. É Ele que vai nos dar vitória. É Ele que vai estabelecer também a nossa vitória. É esse o Deus que nós servimos. É o Deus de Samuel, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Elias. É o Deus que você serve. Irmãos, o seu Deus está vivo, aleluia. O Senhor Jesus, Ele está vivo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, aleluia. Se você for lá em Buda, você vai ver lá os restos mortais, os cinzas, alguma coisa, tem lá. Se você for no templo de Maomé, você vai achar a mesma coisa lá. Mas mande lá no templo de Jesus e acha Jesus que eu quero ver. Porque no terceiro dia, Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, aleluia. E a sua vida está em Cristo e está em Deus. Irmãos, isso aí é para dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fica de pé aí, pastor. Aleluia. Sua vida, irmão, está assim, ó. Aqui é a sua vida. Pega aí, pastor. Esconde aí. Está em Cristo. Nós servimos, esse é o Deus que você serve, meu irmão. Se você sair daqui triste hoje, olha, não é o Deus que nós servimos. Você tem que sair daqui alegre, radiante, dizendo para o seu irmão lá que você não viu, ó, perdeu a bênção que Deus tem. Vai no próximo culto que Deus vai te dar mais vitória. Mas hoje eu recebi a minha vitória. Hoje Deus me deu vitória. Hoje Deus falou comigo, através do louvor, através da palavra do irmão, através do texto da irmã, através, aleluia, do culto dos cânticos. Deus falou comigo. Aleluia. Irmãos, olha para frente as suas conquistas. Vê o avanço, vê aquilo que Deus te deu, vê a vitória que Deus já te concedeu. Aleluia. Testemunho, irmãos, causa nos ouvintes, aleluia, a fé nos corações. E é cristão não querendo contar testemunho. É crente recebendo bênção em cima de bênção e não conta testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Olha, meu irmão, Deus me deu vitória. Meu Deus, deu escape de vida. Caiu uma peça lá, mas não caiu na minha cabeça. Deus me deu livramento. Assaltou lá, mas não me assaltou aqui. Deus me deu livramento, aleluia. Aumentou lá o gás que ia acabar, Deus fez durar. Deus me deu livramento, minha conta estava altíssima de energia. Não fiz gasto não, porque eu louvo ao Senhor, eu sirvo ao Deus vivo. E Deus diminuiu a minha conta de energia. É isso aí que você tem que falar. É isso aí que você tem que exercer. Fé em Cristo Jesus. Seja, aleluia, um trampolim de fé. Se Deus vai fazer na minha vida, eu acredito. Se ainda Deus não abriu a porta, eu acredito que Deus vai abrir a porta. Se Deus ainda não me deu a vitória sobre isso, eu acredito que Ele vai me dar, porque Deus já me deu várias vitórias. Não se esqueça daquilo que Deus te deu, meu irmão. Não se esqueça, meu irmão. Não se esqueça das vitórias que Deus te deu. Olha a sua vida. Faz não tem aquele negocinho que as meninas faz aí, agenda, né? Agenda, né? Das meninas, bota assim, tal dia eu fiz isso, eu ganhei isso. É uma bênção. Bota ali também a agenda de bênçãos que recebi do Senhor. Bota lá, tal dia eu recebi isso aqui. Tal dia meu pai aceitou Jesus. Tal dia, aleluia, eu tirei nota 10 na prova que Deus me deu vitória. E quando você pensa que Deus não te dá vitória, vai lá nos caderninhos da bênção e vai ver que não tem página mais vazia, que não tem página mais a ser preenchida, porque Deus já te deu bastante vitória. Deus te deu muita vitória e Deus não se arrepende da vitória que Ele te dá. Aleluia, glória a Deus. Marco de vitória foi aquela pedra. Foi um altar, aleluia, de gratidão. E foi o trampolim da fé. Ao garantir, irmãos, na memória, ao garantir na memória das vitórias, aleluia, que Deus nos dá, aleluia, estamos construindo marcos de vitória, estamos construindo altares de gratidão, estamos construindo trampolins para a nossa fé, aleluia, de onde poderemos nos lançar, aleluia, no trampolim para desafios muito maiores e vitórias muito maiores. Aleluia, eu vou encerrar por aqui. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Peço que os irmãos continuem orando por mim, em nome do Senhor Jesus. Amém.